Oi gente, como é que vocês estão? Então, quem acompanhou toda a sequência de vídeos do Analisando Liberaba, viu tudo que a gente fez durante 15 dias seguidos, que foi uma leitura acompanhada sobre todo o trabalho do Liberaba, né, que é o Book 4, do Aleister Crowley. Hoje eu estou vindo aqui para passar um pouco de um apanhado geral das minhas experiências sobre esse livro e sobre como foi para mim lidar com tudo isso desse livro e trazer para vocês hoje algumas dicas que facilitaram muito mais a minha vida nesse trabalho todo, tá? Mas antes de começar, queria dar um recadinho para vocês. Tem muita gente que me procura, interessado em aprender um pouco sobre magia e sobre tarô. Então, estou aqui avisando vocês que eu dou instruções mágicas e também instruções de tarô. E para você também que é curioso e quer conhecer um pouco o meu trabalho de perto, mas não está a fim de aprender sobre tarô, você pode ter consultas de tarô comigo somadas a um alinhamento energético, que é uma técnica que eu desenvolvi, para realinhar, né, seu corpo energético e os seus chakras, para você ter um bom trabalho, um bom desenvolvimento e sempre com base nas leituras de tarô. É bem interessante porque eu utilizo o tarô para fazer todo esse esquema. Então, se você chegou de sopetão aqui nesse vídeo e ainda não viu os outros vídeos, ou você para um pouquinho agora e vai ver lá toda a sequência de vídeos dessa playlist, ou você pode ficar aqui até o final, porque eu vou dar um bom apanhadão geral e isso aqui também pode te auxiliar, tá? O Liberaba, que é chamado livro 4, né, o Book 4 do Aleister Crowley, ele é dividido em 4 partes. Uma parte é o misticismo, a outra é magia, a magia e a teoria elementar da magia. A terceira parte é magia em teoria e prática, né, ou Magic, com CK. E é interessante a gente lembrar que o Crowley ele divide magia, né, de Magic com CK, lembrando que no inglês Magic com C é diferente do Magic com CK, porque a palavra voltada para Magic, sem o K no final, ela também é dita como mágica, que é o que a gente chama de ilusionismo. E como o estudo da magia em si, ele fala sobre um desvelar, sobre todo esse trabalho, né, de conhecer a verdade, né, porque conhecereis a verdade vos libertará, o Crowley ele institui esse K no final para poder diferenciar Magic, que é mágica, de Magic, que é magia. Eu acredito que às vezes no nosso vocabulário não seja tão necessário usar o CK, mas eu mesmo utilizo, tá? Seria muita hipocrisia minha dizer que eu não uso. Mas eu recomendo inclusive a utilização para que vocês falem sobre trabalhos de dobrar a natureza e trabalhos de manipular o que existe da natureza. O Crowley ele costuma dizer também que que Magic, só com C no final, ele é como se você tentasse dobrar uma árvore elástica. Você vai dobrando, 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 até que uma hora ela não consegue mais segurar a tensão do caule torcido e ela te lança como um estilingue na direção oposta de onde você a dobrou. E Magic com K é como se você dobrasse essa árvore e quando você soltasse ela permanecesse, porque você fez no tempo certo, com a tensão certa, de uma maneira que ela permanecesse torta. Inclusive, esse é um dos postulados que a gente encontra, se não me engano, no livro 3, que fala sobre justamente o postulado da magia, em que todo ato mágico ele é funcional desde que você utilize a tensão certa e os elementos necessários para que aquela ação aconteça. Todo ato mágico é possível de acontecimento, desde que você utilize a tensão correta e os materiais corretos para isso. Então, em tese, Crowley poderia dizer até que pessoas poderiam voltar da morte. O Ray Sherring, inclusive, no Book of Results, ele fala que a gente só não é capaz de, sei lá, soltar bola de fogo pela mão e cuspir gelo, porque a gente não acredita nisso o suficiente. Eu não vou testar voo pulando da laje, mas eu acho interessante essa visão e recomendo até que vocês conheçam o Book of Results. A Caos Brasil, inclusive, traduziu esse livro. Na primeira parte do Liberaba, que é a parte do misticismo, o Crowley vem falando um pouquinho da Santa Ordem. E em cima do trabalho da Santa Ordem, ele também vem falando um pouco sobre treinamento mágico mesmo. De fato, treinamento mágico. Ele te dá pequenas ferramentas necessárias para que esse trabalho seja bem executado. E quando ele fala disso, ele fala muito sobre o trabalho de yoga. Vocês vão notar, inclusive, que quando você vê o Crowley falando sobre yoga, e só depois de falar de yoga ele fala da Cabala,
você começa a achar um pouco esquisito quando a John Fortune fala no Cabala Mística que o livro que a Cabala é a yoga do Ocidente, porque na verdade pouco eu consigo perceber da utilização da Cabala sem a yoga, porque ainda que você não utilize métodos da yoga, ainda assim para alcançar estados alterados de consciência, alguma coisa que esbarra na yoga você faz. Seguindo, o Crowley ele vem falando primeiro sobre técnicas de asana, se não me engano. Na verdade, se não for sobre técnicas de asana, pode deixar que eu vou falar sobre cada uma dessas partes. Mas ele vem falando do asana. O asana em si são posturas. Quando ele fala sobre a postura, ele fala sobre o que a gente chama de exercícios de mobilidade. Eu passo muito para os meus instruendos como exercícios de mobilidade, não exatamente como asana, porque não é exatamente somente através daquelas posturas, mas sim sobre o domínio do corpo sobre a mente através do asana. Então, é muito recomendado, por exemplo, que a respiração seja uma respiração eficaz. Não pelo tórax, mas pelo abdômen. Então, não se esqueçam que a respiração precisa ser pelo abdômen. Quando o ar entra pelo nariz, o abdômen se estufa. Quando o ar sai pelo nariz, o abdômen se contrai. E é assim que funciona. Vocês podem ver que o bebê recém-nascido ele não tem vícios corporais. Então, ele respira pelo abdômen. Depois que a gente é acostumado a respirar pelo tórax. Só que é interessante a gente lembrar que quando a gente respira pelo tórax, a gente limita a estrutura corporal, né, a estrutura do tórax, à expansão do pulmão. Quando, na verdade, se a gente respira pelo nosso abdômen, o diafragma ele desce e sobe e ele consegue expandir mais o seu pulmão. E o estado alterado de consciência, que é a gnose, ele depende da oxigenação do seu cérebro, para mais ou para menos, dependendo do exercício que você estiver fazendo. E aí é por isso que é interessante que você cuide muito bem dessa respiração e que você faça os mecanismos corretos. A respiração ela é fundamental para o ato mágico, até porque quem não respira não vive. Logo após ele falar sobre o asana, ele vem falando também sobre pranayama e sobre mantra yoga. O lance do pranayama é justamente a respiração. A respiração ela é muito importante dentro do trabalho mágico, acabei de dizer. E já até expliquei um pouco da respiração falando sobre estado alterado de consciência e asana, né? A imobilidade. É interessante também a gente lembrar que, além de falar disso, ele fala do Mantra Yoga. E o Mantra Yoga está, mais uma vez, associado tanto à automatização de movimentos corporais para que você deixe a sua mente trabalhar num loop, quanto ela também fala sobre você estar conectado completamente com a sua respiração através de um mecanismo vocálico. Porque falar depende da respiração, né? A voz ela só sai através do ar que passa pelas nossas cordas vocais, como um dedo que esbarra nas cordas do violão. Logo após isso, ele vem falando sobre Niyama e Niyama. Isso. Quando ele fala sobre Yama e Niyama, ele fala sobre um código moral. Esse código moral que você assume dentro do trabalho mágico, ele serve para que, até nos momentos de maior consciência, você ainda conecte os seus atos a atos mágicos, a atos espirituais e tudo mais. Então, por exemplo, quando você, efetivamente, na figura de Jesus Cristo, sendo cristão, você pensa no comportamento que você precisa ter, né? Porque os cristãos são pequenos cristos, né? Eles refletem a cristandade, né? Esse título de Cristo, né? Porque Jesus era o nome e Cristo era o título, né? Então, quando você pensa em Buda, você pensa nas atitudes de Buda. Quando você pensa no super-homem, você pensa nas atitudes do super-homem e no código moral do super-homem, ou do Capitão América, ou do Capitão Presença. E é por isso que é recomendável que você assuma um código moral. Esse código moral ele não necessariamente precisa ser espiritual, mas ele precisa ser algo que a todo momento te lembre de prestar atenção nos seus atos para que seus atos sejam conscientes. Porque esses códigos morais eles servem como bússola moral para direcionar a reta que você vai seguir na busca pelo seu entendimento pessoal. Então, seja através do capitalismo, que é uma imbecilidade, ou através do neoliberalismo, que é pior ainda, ou até sobre aquela porcaria do anarcocapitalismo, ou sobre a anarquia e o comunismo e o socialismo, ou o confucionismo, ou o progressivismo, sei lá.
Vocês que sabem. Cada um erra do jeito que bem entende. E, bem, é essa a intenção do código moral. Depois disso, ele vem falando também sobre Dharana e Dhyana. Dharana e Dhyana são a visualização, e além da visualização também, é a conexão com o elemento que você visualiza. Porque não basta criá-lo como um objeto mental, porque enquanto objeto mental ainda temos a consciência de que é algo imaterial e intangível. Agora, quando a gente se conecta a ele, a gente conecta diretamente o nosso inconsciente a essa criação mental consciente, a gente consegue retirar dele elementos filosóficos e muitas vezes práticos que levam a gente a entendimento sobre coisas que estão dentro de nós. Porque toda a interpretação de todo símbolo que a gente se conecta é feita com base naquilo que existe dentro de nós, do nosso arcabouço semântico e semiológico. Inclusive eu recomendo, para quem estuda magia, o estudo da semântica e da semiótica. O que está por trás daquilo que você vê e o que está por trás daquilo que você fala ou ouve. É o estudo, na verdade, da simbologia em um nível mais aprofundado e quase psicológico. Ou psicológico mesmo. Depois, o Crowley ele vem falando sobre as armas mágicas, mas antes disso vou dar umas dicas para vocês sobre, por exemplo, a imobilidade. Na imobilidade eu tive um problema muito grande porque quando você faz o asana, você não engole saliva. E como fazer para você não ficar engasgado ou não ficar incomodado? Você coloca a língua no céu da boca. E aí, independente da posição que você faça, você coloca a língua no céu da boca e deixa que o ar entre e o ar saia e tenha calma, não faça com pressa. Com pressa vocês estão fodidos pra caralho. Não tem como você fazer um ato mágico com pressa, principalmente porque o ato mágico ele não depende de tempo, ele depende de disponibilidade. E quando você pensa no tempo, você já limita o seu ato mágico a uma fração desse período que você está determinando a ele, como se fosse algo que não é tão importante quanto o próximo compromisso que você tivesse. Crowley fala sobre as armas mágicas. Agora eu não vou ficar destrinchando as armas mágicas não. Vou falar com vocês muito sério assim sobre toda a parte prática dessa porra. Cara, lê e entende o que cada coisa significa se você quiser trabalhar com magia cerimonial, tá? Leu sobre tudo o que significa, estuda sobre o tarô. No Dogma e Ritual da Alta Magia, o Eliphas fala sobre tarô. Estuda um pouco do Waite, ele fala sobre tarô. Estuda um pouco do livro de Thoth, ele fala sobre tarô, somente sobre tarô. Inclusive, é o livro de Thoth, né? O tarô de Thoth, porque, inclusive, o Eliphas Levi já chamava de livro de Thoth, o tarô. Então, assim, leia e saiba exatamente para que serve cada coisa. Descobriu, por exemplo, que a varinha, né, a baqueta, ela funciona como a vontade, né, como a retidão, como a arma principal do mago? A partir daquele momento ali, entenda qual é a tua missão, entenda qual é a tua vontade. Ou entenda pelo menos o nível da busca. Entender o nível da busca é mole, cara, não é tão difícil assim. Entenda que aquele símbolo é uma representação física de um prolongamento do seu corpo energético que vai servir exatamente para transpor a energia de você para onde você está apontando ele. É como a espada, por exemplo. A espada é utilizada num daimon, né, contra um daimon, quando você faz uma evocação goética. Porque, por exemplo, a espada, ela simboliza a razão. E, cara, não tem como você argumentar contra um daimon. Contra o daimon você não argumenta, você não fala com ele, eu quero banana, ele te traz maçã e você fala, até que tá tudo bem, eu tinha pedido fruta. Não, você pediu a banana, você vai querer a porra da banana. Então você não argumenta contra o argumento dele, você impõe. Ele não é algo que tenha vontade própria, ele é algo que está dentro de você e que é a parte mais escrota da tua vida. E você sabe o quanto você é escroto. E você sabe muito bem que não se argumenta contra a parte mais escrota que você tem dentro de você. E isso eu estou falando de uma parte que quando você busca conscientemente, você já reconhece que é escroto e ainda assim não é pior do que o daimon que sai de dentro de você quando você evoca ele. Então assim, seja consciente dessa porra. Entenda, a espada é a razão, então eu vou usar a razão. Como é que serve a porra da razão? Caralho, o Daimon tá falando aqui que eu não sou capaz de continuar isso? Como é que eu faço? Aponta a espada pra ele e ameaça ele. Ameaça atacar fogo nele. Ameaça atacar pólvora no sigilo dele, taca fogo. Já que ele é algo que agora existe no plano físico, né? Ele foi evocado, ele existe no plano físico. Então se você taca fogo nele, ele se carboniza. Não é porque ele vem do inferno, entre aspas, que ele não vai queimar. Vai queimar sim. Ou então você pega e enterra
o sigilo dele deixa ele preso lá por 1 mês, 2 meses, 6 meses. Eu já deixei um sigilo de Daimon preso 9 meses, enterrado na terra. Então, assim, vale a pena, sabe? Entenda, por exemplo, o cálice, que o cálice não é exatamente uma arma, porque o cálice, ele não ataca, ele não infringe ações, ele é um elemento receptivo. Inclusive, ele é algo que está direcionado sempre ao objeto feminino, né? O Santo Graal. Por isso que o Michael Moore, não, o Dan Brown falava que talvez o Santo Graal não fosse exatamente o cálice, mas sim Maria Madalena, porque ele fala sobre uma mulher, sabe? Então entenda o simbolismo do feminino. Por exemplo, desde lá do Eliphas Levi, mas também entenda o contexto cultural e saiba que eles vão ser preconceituosos. Então você não precisa ficar preso somente ao significado do feminino que você conheceu de 1885. Não, 1884. Você pode pegar e, porra, eu entendo hoje que mulher é diferente, então torne o seu cálice diferente. Crowley, ele não vai se debater no túmulo porque você acha que hoje o cálice é um símbolo de empoderamento. Porque, caralho, irmão, quem tá trabalhando é você. Ele mesmo era o cara que falava que teu sucesso é a tua prova. Inclusive, isso já rebate aqueles palestrinhas que em grupo de Facebook ficam dizendo o que é certo e o que é errado. Porque o teu sucesso é a tua prova. O que você achar que vai ser ali vai ser de acordo com o seu arcabouço semântico que aquilo vai se manifestar. Então a espada, para muitos, ela é um elemento de ataque. Mas eu acredito que a espada seja um elemento de defesa dependendo do seu Niyama Yama. Porque se o teu Niyama Yama, por exemplo, é de um código samurai, você não vai atacar ninguém com a espada, você se defende com a espada. Então a espada ela passa a ser um símbolo de defesa. E aí qual seria o símbolo de argumentação? Você poderia muito bem ter um símbolo de argumentação que poderia ser uma pena, um tinteiro, um pincel, algo que manifeste quem você é, porque quem você é não argumenta contra o argumento de ninguém. Porque quando você faz algo que está alinhado com quem é você, não existe argumento que rebata quem é você. Porque é sobre você e sobre a sua experiência pessoal. Agora, o Crowley ele prossegue falando sobre diversos outros símbolos, e eu digo, e eu vou dizer sempre, dê os significados você mesmo. Entenda, claro, qual é a linha, né, desse trabalho, porque existe todo o inconsciente coletivo conectado a todos esses símbolos, porque a espada ela deixou de ser usada há muito pouco tempo, né? O cálice deixou de ser usado há muito pouco tempo. Então ainda existe dentro da nossa memória genética o lidar com esses símbolos. E não tem como dizer que não. Na sua árvore genealógica, com certeza alguém tocou uma espada, para bem ou para mal. Na sua árvore genealógica, alguém tocou num cálice, para bem ou para mal. Ou quis ter um cálice ou qualquer coisa do tipo, ainda que talvez na sua família só tivesse fudido, alguém um dia pode ter intuído a vontade de ter um cálice ou alguma coisa do tipo. Então, utilize isso de acordo também com a sua memória genética, estude. Inclusive, o Crowley também fala sobre o estudo, né, sobre a memória, né, a memória e o silêncio dentro do trabalho magístico. A memória, principalmente quando a gente fala sobre a memória astral, que é o trabalho de conseguir enxergar tudo aquilo que veio antes da nossa existência atual, porque é até muito interessante, conversando com alguns membros da AA, eu tive a oportunidade de ouvir, por exemplo, que o trabalho da reencarnação ele vai para muito além desse papo good vibes. Ele vai sobre você trabalhar pra caralho nessa encarnação para na próxima você pegar o seu trabalho adiantado de onde você deixou, tá ligado? Então é isso que é muito importante. E não só para isso, ele também vai para inúmeras outras partes onde ele fala sobre fórmulas mágicas. E cara, a fórmula mágica é simples. Compreendeu a fórmula mágica? Você vai saber aplicar, porque toda fórmula mágica está ligada a um elemento alquímico. Toda fórmula mágica. Não está preparado para entender alquimia? Não estudou alquimia direito? Volta e vai estudar alquimia, porque você não vai conseguir prosseguir em Telema sem alquimia. E mais uma vez eu vou recomendar, estude Edward Kelly. Sem Edward Kelly, vocês vão faltar muita coisa. Porque o Edward Kelly tem uma linguagem um pouco mais moderna, mas ainda assim é um dos caras que tem um papo antigo, que tem um papo lúcido, saca? Estude inclusive mais o Edward Kelly do que o John Dee. John Dee foi bom, mas o Kelly foi melhor. Inclusive, recomendo a leitura do John DeSalvo. Ele não é o melhor, ele só é um cara que fala que é a reencarnação do John Dee e sabe muita coisa de Enochiano, apesar de nem tudo exatamente ser como é.
mas é um bom trabalho de lidar com o trabalho dos outros e ter que ressignificar muita coisa, porque alguma coisa ali é interessante. No terceiro capítulo, né, em Magic Teoria e Prática, ele fala muito sobre vontade, sobre verdadeira vontade, o que é dentro da sua essência, como buscá-la, como lidar com isso. E eu acho que isso vocês vão precisar realmente ler. E leiam o Liber 418. E no 4, né, no livro 4 não, no capítulo 4 desse livro ele fala sobre Telemann. E aí eu recomendo que antes de entrar no capítulo 4, que vocês façam uma leitura auxiliar do Guia da Transformação Telêmica. Porque apesar de muita coisa do Guia da Transformação Telêmica já estar lá, existem algumas cartas do Mestre Therion que estão ali, que não estão no Liberaba. Então caiam dentro antes. Até porque o Frater Achad, como era um bom puxa-saco do Crowley, ele soube compilar bem de um jeito que as pessoas pudessem ler e falar, porra, acho que eu vou virar telemita. Então vale a pena, tá? Mais uma vez, é isso tudo que eu tinha para dizer. Se vocês quiserem que eu faça mais resenhas sobre esses livros ou mais análises, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ouvir eu falando. Não se esqueçam que dou instruções mágicas, instruções de tarô e faço consultas de tarô com alinhamento energético. Se vocês têm alguma curiosidade sobre tudo isso, ocausdesempre@gmail.com. Deixem seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Meu nome é Vitor Vieira, esse é o canal Caos de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele.